Ao ler a Bíblia, você pode notar que certos números se repetem em momentos diferentes. Encontramos os 40 dias no deserto, os 4 rios do Éden, as 60 paredes no Templo de Salomão e os 153 peixes na pesca de Pedro. Por que os autores se preocupam em entrar em tantos detalhes? Esses números possuem algum significado especial? Jesus selecionou 12 apóstolos para segui-lo, mas também houve outra ocasião em que ele escolheu 72 discípulos e os enviou em missão. Esses números usados por Jesus são muito significativos. No Antigo Testamento, Moisés escolheu 72 anciãos para representar as tribos de Israel. Dentre as 12 tribos, Deus escolheu os levitas para servir como sacerdotes. O sacerdócio levita foi estabelecido com o propósito de proclamar a palavra de Deus e restabelecer a comunhão com Ele por meio dos sacrifícios e orações. O serviço dos levitas e a instituição dos 72 discípulos de Jesus são indicativos do cumprimento da antiga aliança por meio do ministério de Jesus. Na nova aliança, o sacerdócio se realiza por meio de Jesus. Jesus é o único sumo sacerdote. É a palavra de Deus que se fez carne, e seu sacrifício nos salva de uma vez por todas e ainda restaura a nossa comunhão com Deus. Mesmo depois de sua ascensão ao céu, essas duas funções continuam na igreja, e há duas maneiras pelas quais nós, os fiéis, participamos do sacerdócio de Jesus. Pelo nosso batismo, todos nós somos batizados no sacerdócio de Jesus. Isso é chamado de sacerdócio comum. Comum, nesse caso, não significa comum, mas compartilhado. É comum porque é compartilhado por todos os batizados. Mas há também um sacerdócio ministerial, para aqueles que recebem o sacerdócio através do sacramento da ordem. Por meio desses sacerdotes, Jesus continua seu ministério sacerdotal. Os sacerdotes proclamam a palavra de Deus e oferecem o sacrifício de Jesus na missa, e nos oferecem a comunhão com Deus através dos sacramentos. 2 dos 7 sacramentos são chamados de sacramentos a serviço da comunidade, o matrimônio e a ordem. Mediante o sacerdócio ministerial recebido pelo sacramento da ordem, Cristo está presente na igreja como cabeça do seu corpo, pastor do seu rebanho e sumo sacerdote. Jesus ordenou os apóstolos como sacerdotes para realizar seu ministério. O sacramento da ordem configura o homem com Cristo, com um selo eterno. Somente um bispo pode ministrar este sacramento, assim como os apóstolos chamavam os outros homens para o ministério. Através do sacramento da ordem, um homem recebe a autoridade para agir como representante de Cristo na terra. Assim como na antiga aliança, há uma hierarquia e estrutura no sacerdócio. Existem 3 graus do sacramento da ordem: bispo, sacerdote e diácono. Este sacramento confere um selo e tem um grau relativo ao papel do ministro. Os bispos ensinam e governam a igreja. São os sucessores dos apóstolos e só eles podem ministrar todos os sacramentos. Os padres auxiliam o bispo compartilhando o sacerdócio de Jesus, pregando a palavra de Deus e governando junto com o bispo. Podem celebrar todos os sacramentos, exceto a ordem, e assim são colaboradores do bispo. Os diáconos auxiliam o bispo, servindo aos padres e bispos no altar e servindo como ministros da caridade. Os diáconos podem batizar e testemunhar o sacramento do matrimônio. O sacramento da ordem acontece quando um bispo impõe as mãos sobre um homem e faz uma oração específica para o derramamento do Espírito Santo. Os padres têm um papel único na igreja. São as mãos e os pés de Jesus. Eles nos permitem receber os sacramentos e ouvir a palavra de Deus proclamada hoje. Jesus continua a enviar homens para anunciar o Evangelho e servir o seu povo. Hoje, o ministério de Jesus continua através dos sacerdotes da igreja e continuará até o fim da história. Seus sacerdotes ensinam, santificam e guiam todos nós na igreja. Através do sacramento da ordem, os sacerdotes continuam o ministério de Jesus até que ele volte.